Queridos, quero orar nesse momento. Feche seus olhos. Vamos orar pela palavra. Mais uma palavra, né? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por podermos estar aqui nessa noite. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas por te amarmos, Deus, por querer te conhecer e prosseguir em conhecer, eu quero, Deus, nós queremos te entregar mais de nós mesmos, para sermos acrescentados em mais de ti. Renunciamos, meu Pai, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é natural, para que o teu Espírito Santo cresça em nós e sobressaia. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos ministrando sobre a carta de 1 Tessalonicenses. Vou precisar de um lenço, um pano, qualquer coisa se tiver aí. O meu não está aqui mais. Mas a gente deu início, né, há 2 semanas atrás, sobre as cartas de Paulo e em si a carta de 1 Tessalonicenses. Estamos no capítulo 1 ainda, mas Deus tem falado muito ao meu coração através dessa carta, e eu peço aos irmãos que leiam em casa. Apenas 5 capítulos, se não me engano, de leitura, dá para ler em meia hora. Mas leia com calma, leia detalhe por detalhe, porque quando nós ministramos expositivamente, tem a ver com ministrar versículo por versículo, saber o que o autor está falando, né? Qual o contexto que o autor está falando, para quem o autor está falando. Então, nossa intenção é trazer não só conhecimento, mas trazer revelação do Espírito Santo, porque eu creio que Deus fala profundamente através das Escrituras. Tem certos irmãos, né? Calvinistas são mais bíblicos, né? Só as Escrituras. Que eles têm uma frase que fala: quer ouvir Deus falar? Aí eles falam: abre a Bíblia. Que a gente às vezes quer, né, ouvir o profeta, ouvir a revelação, ouvir não sei o quê. E a Bíblia mesmo, que é aquilo que nós acreditamos que é inspirado pelo Espírito Santo, conforme Paulo fala em Timóteo, nós deixamos de lado, né? E não existe cristianismo sem Bíblia. Amém? Se nós estamos aqui é porque nós acreditamos na autoridade escritural, nós acreditamos na Bíblia Sagrada, que são 66 livros, como algo inspirado por Deus, e nós estamos admitindo a nossa vida sujeita à palavra de Deus. Claro que a palavra bem interpretada, tá? Então essa é a nossa intenção, que a revelação do Filho de Deus venha sobre nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler até o 6, se não me engano, mas vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia.
Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Lindo, né, irmãos? Essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu creio que são uma das cartas mais lindas, né, escrita por ele, o cara que mais escreveu no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo. Eu fico impactado com tamanha profundidade, né, porque existe uma missão de Deus na terra, né? Deus está trabalhando, trabalhou, está trabalhando e sempre vai estar trabalhando até a consumação daquele grande dia. E Jesus, lembre-se que Jesus não esteve na terra a partir de Maria. Jesus já era filho de Deus, Jesus já existia. Jesus sempre esteve na criação, né? Ele é parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus, ele em Cristo Jesus cumpre o propósito de revelar a humanidade pecadora, porque em Gênesis o homem se desvia, o homem peca, né, e ele se afasta de Deus. E quando ele se afasta de Deus, Deus tem que julgar o homem por causa do pecado. É como se nós hoje temos uma autoridade sobre as nossas vidas, que é o presidente da República. Independentemente se você reconhecê-lo assim ou não, oficialmente, biblicamente falando, ele é autoridade sobre nossas vidas. Então, se ele decretar hoje uma guerra contra algum país, muitos de nós seremos convocados para guerrear, e se não formos, vamos sofrer consequências. Então, nós estamos debaixo dessa sujeição de autoridade. De alguma forma, a autoridade que Deus deu ao homem no jardim, através de Adão, consequentemente tirando da sua costela Eva, né, a sua esposa, a sua auxiliadora, esse homem, ele entrega essa autoridade a Satanás quando ele decide desobedecer a Deus. E quando ele desobedece, a conexão com o Pai é rompida. E agora Deus, ele tem que expulsar o homem do seu jardim. Mas aí entra uma justiça de Deus, não para matar o homem, mas para, de alguma maneira, alcançar o homem na sua justificação. Ou seja, Deus já tinha um plano desde antes da eternidade, para enviar o seu único filho para substituir a nossa condenação, a condenação de morte, porque o salário do pecado é a morte, pecou tem que morrer. Então, através de Adão, assim, da mesma forma que se o presidente, né, que é a autoridade, determinar isso que eu falei, da mesma maneira Adão também, que era o cabeça de toda a criação, alcançou as nossas vidas através do pecado. Nós recebemos por herança o pecado de Adão, querendo nós ou não, desde a infância. Davi fala o seguinte: em pecado concebeu a minha mãe. Então, desde o ventre o homem já nasce pecador. Essa é a questão do pecado original. Claro que a consciência, né, vai se formando, e a criança só é julgada através da sua consciência. Conheço histórias de crianças que com 7, 8 anos estão aceitando Jesus, 6 anos estão confessando Jesus como seu Senhor. A Tamires Garcia mesmo, que canta no ministério Zoe, né? A gente fala Zoe, mas é Zoe. Ela fala que se converteu com 4 anos de idade. Então o homem, ele precisa encontrar esse Jesus. Agora, depois que nós encontramos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, qual é a nossa missão? Qual é o propósito da nossa vida? Porque nós precisamos definir isso, porque parece que nós que estamos na presença de Deus vivemos por todas as outras coisas que não é aquilo que Deus disse. Mas nós estamos participando da igreja, nós participamos dos cultos, participamos das reuniões, mas vivemos por aquilo que todo mundo está vivendo. E qual é o sonho de todo jovem hoje? Ter uma casa e um carro do ano, e um bom emprego, que, se possível for, não precise trabalhar muito.
Então todos estão vivendo atrás do sistema, atrás daquilo que o mundo dita que é o padrão de sucesso. Mas existe um padrão de sucesso na Bíblia. Quando o apóstolo João fala, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o mundo passa e toda a sua concupiscência também. Porque o que nós devemos amar são as coisas que são eternas. Essas coisas, a traça e a ferrugem, o ladrão não minam e não roubam, porque são eternas e vêm de Deus. Então nós precisamos entender, nós estamos aqui com uma missão. Então Deus, ele estabelece para que o seu povo, né, antigamente Israel, agora a igreja, né, Deus tem um propósito ainda com Israel, não acabou. Mas vamos falar de nós, para que através da igreja nós viéssemos a exaltar e glorificar e anunciar esse reino que já é, que era, que já é e que há de vir. Então isso nós vamos fazendo o que? No caminho, indo, exercendo a nossa cidadania, exercendo a nossa vida comum, mas manifestando aquilo que está nos céus, na terra. Então, Deus estabeleceu um propósito através da igreja. Foi sobre a igreja que Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Portas do inferno era o lugar, né, que havia adoração a um ídolo. E fala-se, os historiadores, que havia uma piscina profunda ali. E nesses momentos de adoração, acreditava-se que aquele lugar era um lugar terrível, e tão terrível que era considerado as portas do inferno. Só que a palavra porta na Bíblia, ela fala de fortaleza, porque toda cidade antiga, a gente tem que lembrar que Jesus não viveu nos dias de hoje. Jesus viveu no primeiro século, então era tudo diferente dos dias de hoje. Né? Hoje a gente bota a grade, bota o alarme no portão, pipi, aperta o alarme, quero ver bandido entrar, porque tem 10 câmeras filmando, né? Nas cidades não, as cidades eram muros elevados, fortificadas, tinha toda a proteção e com grandes portões, né, estruturados para que os inimigos não entrassem por lugar nenhum. Então, quando Jesus fala as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, ele está falando que todo o poder do inimigo, tudo aquilo que é fortemente preparado, não vai prevalecer sobre um lugar que é chamado igreja. Deus, quando olha do mundo, dos céus, né, ele só vê 2 tipos de gente. Aqueles que estão no primeiro Adão, porque o primeiro Adão pecou e ainda estão vivendo a sua vida em pecado, e aqueles que estão no segundo Adão, que é Cristo. Porque se a injustiça, né, o pecado entrou no mundo através do primeiro Adão, agora através do segundo Adão, que Paulo fala que é Cristo, todo pecado ele sai, todo pecado ele é absolvido por Deus em Cristo. Amém? Então, só existem essas 2 pessoas que Deus olha e vê. Então, falando-se da igreja, as cartas paulinas e o livro de Atos, que você precisa ler o livro de Atos. Eu fico impressionado com o livro de Atos, eu não consigo sair do livro de Atos. Tão fantástico que é a manifestação do poder de Deus, do Espírito de Deus para aqueles tempos. Só que Deus começou em Atos ali, um movimento de estabelecer aquilo que Jesus disse em Mateus 28, vocês precisam ir, fazer discípulo de todas as nações, batizando e ensinando, guardar tudo aquilo que eu tenho falado. Jesus disse que a minha missão e a sua missão como discípulo, primeiro, é pregar. Segundo, é ensinar, batizar. E fazer isso tudo para quê? Para que o povo, para que a igreja, aqueles que têm recebem um título de filhos de Deus, aprendam o que Jesus falou. E o que Jesus falou? Muitas coisas. Por exemplo, Jesus falou, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem um padrão, você quer crer em mim? Mas tem um seguinte, tem que ser conforme diz as Escrituras. As Escrituras anunciam um Deus, só que no presente século existe um Deus que não é o Deus da Bíblia. E pior, está no meio das igrejas, algumas delas, que não são igrejas, são empresas, mas né, é intitulada como igreja. Mas enfim, não quero pegar nesse assunto, que é pesado, né? Mas
nem todos aqueles que estão na igreja visível, né, que é esse templo, esse lugar onde nós nos reunimos como igreja, nem todos que fazem parte dessa igreja estão na igreja invisível de Cristo. Uma vez eu ouvi um pastor afirmando: todo mundo que está aqui na igreja hoje vai para o céu. Eu falei: Jesus. Como é que ele sabe? Porque também tem dois extremos. Nós não podemos condenar, né, falar que existem pessoas que vão para o inferno, mas também a gente não pode ser inocente achando que todo mundo que está na igreja, participa de reunião, está salvo. Porque Jesus falou que o joio vai crescer no meio do trigo. Jesus falou que nem todos que estão em Israel são israelitas. Então, cabe a nós julgar quem vai e quem não vai? Não. Deixa Deus fazer a obra dele e julgar. Nós não somos juízes, nós somos ministros da reconciliação, da palavra de reconciliação. Nós fomos chamados para dizer para aqueles que não conhecem Jesus o seguinte: ei, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Você quer conhecê-lo? Você quer fazer uma aliança com ele? Então os apóstolos aqui, eles começam a desenvolver a obra que é concluída através da igreja. E Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Aqui agora, existem vários membros. E Paulo vai dizer, um é pé, outro é mão, outro é dedo, outro é unha encravada. Mas todos esses que estão na igreja têm o seu valor, têm a sua necessidade, têm a sua função. Amém? Só que tem o seguinte: como é que eu sei que eu estou na igreja? Quando a vida da cabeça, que é Cristo, é uma realidade em mim. Por que eu mexo o pé aqui agora? Né? Porque eu chutei. Porque o meu cérebro deu comando. E ele dando comando, eu consigo fazer. Então, como é que eu sei que eu sou um membro pertencente ao corpo de Cristo? Quando eu estou ouvindo a Deus e executando. Quando a minha fé é manifesta na prática. Quando eu entendo e pratico. E se eu pratico entendendo, eu desfruto. Aleluia! Então, nós vimos que nessa igreja, Paulo ele chega em Tessalônica, uma cidade mais ou menos 200 mil habitantes na época, uma cidade muito conhecida, muito influente, capital da Macedônia, e vai falar que essa cidade tinha uma influência da Grécia, apesar de ser romana, né? A cultura grega da época, havia muitos deuses, muitos ídolos, né? Tinha o Monte Olimpo, né? Que era o lugar onde os deuses principais, né, estavam reunidos, né, segundo eles, e era perto de Tessalônica. Então havia muita idolatria, havia muita questão de adoração a deuses, adoração ao entendimento, a filosofia estava em alta, né? A cultura em que Jesus se estabelece como Messias é a cultura mais plena no entendimento, onde havia vários filósofos da época. Aí você percebe que Paulo ele chega em Tessalônica, ele vai até a sinagoga, em Atos 17 nós aprendemos isso, começa a anunciar o evangelho. Só que, segundo historiadores, Paulo não fica só na sinagoga. Ele tem tipo um palco, mas só que não é um palco, era um caixote feito de pedra. E ele colocava esse caixote porque, quem não sabe, segundo também historiadores, Paulo era pequeno. O próprio nome dele fala sobre isso, né? Segundo a tradução, Paulo significa pequeno. Paulo, ele tinha calvície, era um cara com um nariz um pouco grande, né? Graças a Deus. A sobrancelha encontrava quase uma na outra, e era um cara bem determinado, bem, vamos supor assim, colérico, né? Um cara bem decidido. Portanto, ele perseguiu os cristãos antes de se converter, tentou lançar na prisão, né? Algumas vezes até com sucesso, e até consentindo na morte de muitos deles. Alguns vão dizer que ele é assassino, mas eu não achei na Bíblia ainda a palavra que fala que ele matou. Mas se ele consentiu, né, segundo também consentimento e cartas para prender e também, mas diretamente eu acho que não. Mas, então Deus chama esse Paulo para uma missão, porque Deus gosta de gente rejeitada. Deus gosta de gente difícil. Deus gosta daqueles que não são, porque Ele pega aqueles que não são nada
e faz assentar-se entre os príncipes da terra. Salmos fala sobre isso. E ele usa os que não são para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. Então Deus sempre se revela aos pequeninos, aos humildes. E o evangelho, lembrando, que não é apenas para aquele que está doente. O evangelho não é aquele que está na droga, aquele que brigou com a esposa e precisa reatar o casamento. O evangelho não é para quem está com algum problema. O evangelho é para todos. Todos precisam de Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Ah, mas eu sou bom, dou comida aos pobres, alimento meu vizinho. Não, boas ações não salvam ninguém. A Bíblia fala que o único caminho que leva a Deus é Jesus. Então é crer nele, é a definição da salvação que nós acreditamos que depois de crer vai manifestar boas obras. Eu não sou salvo pelas obras, mas quem é salvo manifesta as boas obras. Amém? Então esse é o entendimento. Então Paulo ele vai ali guiado por Deus. Por quê? Os planos de Deus devem prevalecer ao plano humano. Paulo ele queria ir para o Oriente, mas Deus o conduz para o Ocidente. Então falamos que nós precisamos, estarmos sujeitos à voz de Deus. Também falamos que quando Deus manifesta, a igreja ela se fortalece com rapidez. E que eu falei? Que a igreja são pessoas sujeitas a Cristo, amém? Então, como é que acontecia a igreja? Paulo chegava, pregava. O Espírito Santo agia de tal maneira que as pessoas se arrependiam. E começavam a acreditar no que Paulo estava falando. E ali nascia a igreja. Igreja não se abre, igreja nasce. Paulo diversas vezes, 1 Coríntios 3 fala sobre isso. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. A igreja está firmada sobre o fundamento que é Cristo. Então a igreja ela nasceu em Tessalônica, mas no mesmo lugar que ela nasce, na sinagoga, através da palavra. E também quando eu falei que Paulo colocava um banquinho para subir em cima, algo de pedra. Ele estava pregando nas praças e historiadores falam que havia um mercado muito popular. Então Paulo ele passa mais ou menos 3 semanas pregando todos os dias. Sábado na sinagoga e durante os dias normais nesse lugar habitado, com muita movimentação. Então Paulo tinha estratégia, Então a igreja ali ela nasce, só que no lugar que ela nasce, que foi muita conversão, foi na sinagoga, porque tinha muitos judeus. E os judeus começaram a reconhecer, não, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que os profetas disseram, nós queremos esse Jesus. Só que junto com o nascimento da igreja, nasce também a perseguição, porque muitos vão perseguir Paulo a ponto de querer matá-lo. Por quê? Porque achavam que Paulo estava ameaçando o governo de Herodes. Então Paulo foge, Paulo tem que bater em retirada. Então, pregar o evangelho, meu irmão, não significa que você vai ter só vitória, só bênção, que é algo, oh, que maravilha, todo mundo vai aceitar quando eu falar de Jesus. Não, pessoas vão te resistir na cara, pessoas não vão querer ouvir, pessoas vão falar que você está maluco, que agora entrou para a igreja, que você está ficando doido, fica com a Bíblia o dia todo. Mas ver Faustão, ninguém se incomodava. Com uma cachaça na mão, com uma cerveja, vendo futebol, ninguém se incomodava. Claro que não, porque está na mão do diabo. O diabo faz o que quer, o diabo pinta, borda, usa o pai, usa a mãe, usa fulano. Mas quando se converte, meu irmão, se prepara, que até às vezes aqueles que estão perto e diz ser irmão, o diabo usa o bocão. Rimou, né? Então Paulo, ele é perseguido. Então a gente percebe que a igreja nasceu, independentemente do que aconteceu. E quando Paulo está falando da igreja, Paulo não era alguém que vinha, pregava e ia embora. Paulo tinha relacionamento com os irmãos. Paulo conhecia. Por quê? Porque a igreja ela é uma família. A igreja ela é a comunidade do amor. O mundo tem que conhecer na igreja uma coisa, o amor. Se não tiver amor, não tem igreja. É reunião de pessoas frustradas. E também essa igreja, logo ela entende que tem uma missão. Que missão é essa? Anunciar para as demais pessoas salvação. A igreja que não vai, a igreja que não anuncia, a igreja que não tem comprometimento com o evangelismo, ela fica criqui da cabeça.
Os irmãos já não estão nem lutando mais contra o diabo já saiu, já foi embora há muito tempo, agora estão lutando um contra o outro. Você viu o salto que a irmã usou hoje? Você viu o brinco? A irmã raspou o sovaco, a irmã cortou o cabelo, a irmã botou calça jeans, a irmã... E vão, né, um brigando com o outro por causa de bobeira, de besteiras, que não tem nada a ver com a sã doutrina. Então, por quê? Porque perdeu a missão, perdeu o foco. Então, quando a igreja nasce, é para ser bênção. E aqui nesse texto que nós lemos, vai falar que a igreja, ela é fundamental, e ela é a igreja da cidade de Tessalônica. Por quê? Porque ela está em Deus Pai e no Senhor Jesus. A igreja só tem vida em Deus. Repita comigo, a igreja só tem vida em Deus. Então, quando a igreja ela perde a vida, que é Cristo, que é Deus, que é o nosso Pai, ela é só um cadáver, ela é só um corpo, ela é só um lugar de entretenimento. Tem música, tem som, todo mundo cantando, mas sai dali, não tem vida de Deus, não tem vida de Cristo. É um falando mal do outro, não tem boas ações, não tem frutos do Espírito Santo, não tem testemunho no trabalho. Então a igreja que é verdadeira, ela existe além das quatro paredes, porque ela está em Deus. Lembrando que igreja não sou eu, tá? Igreja somos nós. Eu sou o templo do Espírito Santo, singular. No plural, nós somos igreja. Não, porque eu não preciso congregar, não, agora eu sou igreja. Não está errado. Então, se eu não preciso congregar, não preciso estar num culto, não preciso me submeter a uma liderança, então é sinal que eu sou suficiente em mim mesmo. Aí é fácil, você não congregar, você não tem que perdoar o irmão, você não tem que perdoar o pastor, que às vezes fala abobrinha, né? Tem que perdoar o pastor que às vezes chega bravo e quer pregar uma palavra mais dura, né? Os irmãos faltam embora e quem tem carteirinha de membro entregar a carteirinha, né? Mas, então é fácil não ficar em casa, não ter um Deus no meu coração, ter um Deus na minha vida, mas não praticar aquilo que é a igreja, que é a comunidade do amor, a comunidade do perdão, a comunidade do acolhimento, da misericórdia. Ah, meu irmão, você precisa estar na igreja. Quem está na igreja, cresce. Quem está na igreja está plantado em solo fértil. Quem está na igreja tem que se submeter à Bíblia. E a Bíblia fala, perdoe. Senhor, 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Dá quanto? 490? Aí Jesus fala, por dia. Se teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome. Não, dá-lhe de comer. E o que te persegue, o que você faz? Vou fazer uma oração para matar ele, claro, né? Não. Se teu inimigo te persegue, ore por ele, abençoe ele. Senhor, prepara uma mesa para os meus inimigos, uma mesa no deserto, no meio dos meus inimigos. O salmista fala. A gente pergunta, para que uma mesa no deserto, no meio dos inimigos? Para servir eles. Para servir os inimigos. Aleluia. Então a igreja, e a gente viu também que na igreja tem um ingrediente que o Paulo vai falar, que eu nem consegui sair do versículo 2, que é o seguinte, que Paulo está, no versículo 2, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. Paulo está falando que a igreja precisa de oração. A gente pergunta, se a igreja é de Deus, tem um dono, tem a cabeça, que é Cristo, para que eu vou orar pela igreja? Se ela está no melhor lugar, que é Cristo. Não, Deus criou um padrão, e é esse padrão, e Deus age através desse padrão. A oração, a intercessão, a petição. Então Deus escolheu esse meio, e nós nos achegamos a Ele, para que a vida de Deus venha, para que os olhos do entendimento, Paulo diversas vezes ora assim, Senhor, abre os olhos do entendimento dos meus irmãos, ilumina os olhos do coração, para quê? Para que eles te vejam, porque nós corremos o risco de estar aqui e não estar vendo o Senhor, estarmos aqui, mas não estar atentando para a história que o Senhor está escrevendo, e que em um determinado momento Ele me incluiu em Cristo. Então igreja não é igual a macumba, que você vai lá pedir alguma coisa, não vou na macumba, não vou na igreja também, vou no espiritismo.
Não é só mais uma porta de petição, irmão. A igreja tem um propósito, a igreja tem uma missão, a igreja ela tem o poder de Deus, tem o sangue de Cristo, tem a santificação no meio dela. Aí, a oração é fundamental. Por isso que eu acho que uma das maiores coisas que a gente precisa reaver no meio da igreja é quando a igreja se divide em departamentos. Toda organização serve para ajudar a unção, ajudar o evangelho a crescer, mas toda organização que limita não é de Deus. Se eu estou muito organizado e pouco liberal para o Espírito Santo fazer, é perigoso. Eu quero deixar o Espírito Santo quebrar tudo, quero deixar o Espírito Santo fazer a obra, usar os irmãos, tocar na sua vida, curar enfermos, quero ver câncer sendo expelido em nome de Jesus, mas quando dividimos a igreja em departamento, não, tem o departamento das mulheres, tem o departamento das crianças, tem o departamento de louvor, departamento da oração. O que a gente pensa? Quando que eu vou cantar? Só vou cantar se eu for do louvor, só vou orar se eu for da intercessão. Criança, eu não quero nem que passe perto de mim. Criança, só se eu fazer parte do ministério infantil. Só que não é assim, irmãos. Quem tem o dom do Espírito Santo, ele ama. Quem tem o dom do Espírito Santo, ele ora. Por quê? Porque ele não consegue ver um irmão padecendo, ver um irmão indo para o inferno e ficar calado. Quem tem o dom do Espírito Santo, ele quer ver a igreja desenvolver, ele quer ver os irmãos vendo o que nós estamos vendo, ele quer ver a igreja crescer também numericamente. Porque tem gente que pensa que crescimento é do diabo. Não, a igreja não pode crescer, não, vou ficar aqui, porque nós somos a última Coca-Cola do deserto, aqui está a palavra, aqui está a verdade. Mas não, a igreja precisa crescer, tanto de dentro para fora, como corpo, como indivíduo, né? E como indivíduo eu sempre falo que cada um está vivendo uma estação. Tem irmãos hoje aqui vivendo o verão, glória a Deus. Tem uns irmãos vivendo a primavera, né? Tudo florido, resposta de Deus. Tem alguns irmãos vivendo o outono, né? Tá entre lá e cá. Mas tem uns irmãos vivendo no inverno, irmão. A geladeira está ligada, né? Tem uns irmãos vivendo em 5 graus. Mas isso é parte da igreja, isso vai acontecer. Não vamos ser utópicos, falar, olha, não, a igreja toda vai estar na visão, a igreja toda vai estar entendendo, todo mundo vai estar no fogo, no manto, todo mundo vai estar orando todo dia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós vamos passando pelo processo. E nesse processo precisa haver oração, intercessão, dependência do Espírito Santo. Patrick Johnstone, ele fala o seguinte, que quando o homem trabalha, ele trabalha. Então, quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Então, quando o homem trabalha, beleza, vou receber aquilo que eu trabalhei. Mas quando o homem ora, é Deus que trabalha. Então, quando nós oramos diante de Deus, quando nós intercedemos, estamos conscientes que nós estamos envolvidos no meio dessa igreja. Eu estou orando acreditando no Deus que responde às nossas orações. Nós estamos orando acreditando no Deus que é poderoso para fazer o impossível, aquilo que nós não podemos. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, vocês estão aqui? No versículo 3 fala o seguinte: lembramos continuamente diante do nosso Pai, que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé. Fala comigo, fé. O esforço motivado pelo amor, fala amor. E a perseverança proveniente da esperança, fala esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala aqui sobre o tripé da caminhada cristã, que é a fé, o amor e a esperança. 1 Coríntios 13, Paulo fala o seguinte, olha, dentre esses 3, o maior é o amor. 3 virtudes, fé, amor e esperança. Mas dentre esses 3, o amor é maior. Por isso que ele começa dizendo ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens.
Se eu não tivesse amor, nada seria. Eu seria apenas um sino que retine. Porque o amor, ele quer bem. O amor, ele não arde em ciúmes. O amor, ele não quer ver o mal de ninguém. Ele vai falando como é que é o amor bíblico. Ele vai falando como é que é o amor que todos nós precisamos exercer. Aí, nós vamos falar desses três. Primeiro, a fé. A fé, a Bíblia fala que a fé é certeza, é convicção das coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Vou achar aqui rapidinho. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é certeza de quê? Do que esperamos. Certeza e esperança. Eu espero, tenho esperança. E a prova das coisas que não vemos. Na Bíblia a mensagem fala o seguinte: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Então a fé fala, primeiro, de convicção. Eu tenho certeza de que, Luciano? Que eu vou ganhar o que eu quero? Certeza de que, Luciano? Que eu vou receber o que está no meu coração? Não. No capítulo 8, ainda no versículo 8, ainda nesse capítulo de 1 Tessalonicenses, na parte B, fala o seguinte: por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Vai falar, por toda parte, tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. Então, a fé, ela tem um alvo. Então, é acreditar em Deus. E no versículo 6 de Hebreus 11, 6, fala que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Deus existe. Nós nos aproximamos de Deus acreditando que Ele existe, irmão? Amém? Ou nós pensamos que Ele é só uma energia, só alguém que está por aí, alguém que criou o homem, deixou o homem a ver navios, a Deus dará, né, como falam por aí? Não. Deus, Ele existe. E pelo fato dele existir, tudo se comprova através da natureza. Por que você acha que o sol está lá, nascendo no horário certo, se pondo no horário certo, a natureza cooperando para a existência humana? Porque Deus está no controle de todas as coisas e sustenta com a palma de sua mão. Então, primeiro, acreditar que Deus existe, e outra, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é presente, recompensa. Se eu estou buscando a Deus, de fato, Ele vai nos recompensar por isso. Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber, hein? Deixamos pai e mãe, deixamos família, deixamos casa, deixamos tudo. Aí Jesus fala: olha, na verdade vos digo que vocês receberão 100 vezes mais, aqui com perseguição e também no porvir. Tem uma recompensa que é terrena, mas tem perseguição no meio. Mas também tem recompensa futura. Só que na nossa cabeça cristã, nós não lutamos pela recompensa futura. Nós estamos esperando pela recompensa de amanhã. Senhor, vou dizimar hoje, porque amanhã você tem que me ajudar com essa conta que eu fiz. Não. Existe um galardão futuro. E a igreja, mais do que nunca, precisa trabalhar com os olhos fixos nessa recompensa. Um dia nós seremos recompensados por todo o trabalho no Senhor. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. O seu trabalho que você faz, que nós separamos, né, secular de sagrado, que não tem nada a ver isso, não existe essa separação, mas o trabalho que nós fazemos, às vezes a gente acha mais importante daquilo que a gente faz para Deus. Por quê? Porque quando eu faço para o meu patrão, ou para a empresa que eu estou, para a prefeitura, ou onde eu estou trabalhando, eu recebo o salário. É visível ver no final do mês o fruto do meu esforço. Agora a gente tem essa consciência quando a gente faz para Deus? Precisamos ter. Precisamos ter, irmãos. Amém? Quando meu pai e minha mãe estão aqui, saem de casa, limpam essa igreja, olha só que coisa maravilhosa, irmão.
Tem água ali fresquinha para beber, banheiro cheiroso. Vai ter recompensa. Vai ter recompensa quando nós estamos orando pelos irmãos, orando pelos outros, ajudando na cesta básica, com a família, ajudando nos eventos, plantando semente. Vai ter recompensa. Não vai ser em vão. Então tenha essa consciência. E ele vai falar que a fé, ela precisa se movimentar dessa maneira. O amor. Lembra do tripé? Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Aqui ele vai falar que essa igreja tinha um amor motivado. O trabalho que resulta da fé, ou seja, a fé que eles tinham não era apenas teórica, era uma fé prática. O trabalho que resulta da fé, ou seja, a fé sem obras é morta. Ele vai falar que o trabalho pela fé acabou tendo resultado. E também existe um esforço que é motivado por amor. Lembra que existe amor, só que na vida cristã nós precisamos entender isso. Se nós formos amar com nossa força, a gente consegue? Se a gente for amar porque alguém merece, a gente consegue? Não. Porque biblicamente falando, o amor não é um sentimento. Biblicamente falando, amor é uma pessoa. Deus é amor. Deus é amor. E a ideia é o quê? Se o Deus que é amor habitar em mim, eu já não vou olhar mais para o meu irmão como eu olho naturalmente. Porque quando eu olho e quero ver o mal, eu vou achar o mal. Por isso que Jesus fala que os olhos de vocês sejam bons. Olhe para o seu irmão e crie expectativa nas qualidades dele, não os defeitos. Os defeitos que Deus vai trabalhar, Deus vai fazer a obra. Até quando, Luciano? Até Jesus voltar. Mas valorize aquilo que é bom, fale do que é bom. Mas não, a gente age ao contrário às vezes, né? Mas Deus é amor. Então, se Deus que é amor habita em mim, habita em você, eu quero te dizer uma coisa: você está apto para amar como Ele ama. Você não vai querer recompensa, você não vai querer buscar para si, você não vai querer aparecer, mas você vai entender que Deus em você é que opera todas essas coisas. E Deus demonstra, Romanos 5:8 fala, Deus demonstra o seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus que é amor demonstrou amor por mim e por você. Como, Luciano? Quando Cristo morreu, quando nós ainda éramos pecadores. Éramos pecadores. Está falando que éramos. Se estamos em Cristo, já não somos mais. Aleluia! E nós temos uma dívida uns com os outros. Olha só que lindo, Romanos 13:8. Anota para você ler em casa, para ver se é verdade mesmo. Paulo fala: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Por isso que você só me deve uma coisa: amor. E eu te devo uma coisa: amor. E aquele que ama está cumprindo a lei. Nós pensamos que o termômetro da nossa espiritualidade é quando nós estamos no auge da oração, no auge da oração em línguas. Olha que homem de Deus poderoso, olha, ele ora e dá arrepio, olha que poder de Deus caindo aqui. Não, Deus, Ele tem um termômetro para medir se você está amando a Ele ou não. Como, Luciano? No momento em que eu trato o meu próximo, Deus está medindo se eu estou amando a Ele ou não. Porque se eu não amo aquele irmão que eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem não vejo? João fala sobre isso. Então o termômetro do amor de Deus é o que é o próximo. E só é possível amar o próximo se eu estiver amando a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto. Aí sim eu vou estar apto para amar ao meu próximo. Quando Jesus ressuscita, aparece para Pedro e fala: Pedro, tu me amas?
Sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas. 3 vezes Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Por quê? Porque Pedro tinha negado Jesus. Então, Jesus está falando, Pedro, se você me amar, aí você vai conseguir apacentar minhas ovelhas. Se você me amar, você vai conseguir apacentar minhas ovelhas. E a esperança é a expectativa que Deus continuará junto do seu povo, fará ele vencer as provações, o sofrimento, até chegar à bem-aventurança futura da sua presença. A esperança não será confundida. Por isso que a igreja precisa ter essa marca, a igreja precisa crer que Jesus vai voltar. Nós estamos acreditando na volta de Jesus. Jesus vai pisar na terra mais uma vez. Só lembrando, da primeira vez ele veio como Messias, o Salvador. Da segunda vez, Jesus vai pisar na terra como juiz, para julgar todas as nações, vivos e mortos. Lembra o seguinte, o joelho do presidente vai se dobrar diante de Jesus. O joelho do seu prefeito atual vai se dobrar diante de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Então essa é a esperança que a igreja precisa ter. Então a fé, ela produz obras. O amor, ele é prático. E o amor que Deus fala é o quê? O amor de abnegação. Isso envolve trabalho exaustivo. A palavra denota trabalho árduo, cansativo, que envolve suor e fadiga. Eu vejo hoje as pessoas falando tanto da igreja, quando não estão envolvidas nela. É fácil falar da igreja se não estiver envolvido, né? Tem problema aqui, tem problema lá. Mas se nós estamos envolvidos, meu irmão, nós somos parte da solução. Não somos parte do problema, somos parte da solução. E Deus está fazendo a obra para que esse corpo viva através de Cristo. Amém? E nessa noite eu quero terminar lendo versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder. No Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Presta atenção aqui, Paulo falou que o evangelho não chegou apenas em palavra. Chegou em palavra também porque o evangelho é verbo. Não preciso pregar, se possível for, pregue sem usar palavras. Não é assim. Como ouvirão se não há quem? Como pregar se ninguém quer se dispor aí? Então a palavra veio, só que Paulo fala que a palavra não veio através de uma sabedoria humana. Eu não usei da palavra para emocionar o povo, para depois no final do culto eles, sem saber o que estão fazendo, aceitar Jesus. Eu quero Jesus. Paulo está falando que ele não usou da palavra em benefício próprio, porque ele mesmo trabalhava fazendo tenda para não ser pesado para os irmãos. Ele não queria lucro no meio do culto. Ele não estava pensando em rachar a oferta depois de fazer uma campanha. Ele estava falando que a palavra, quando veio, ela veio na manifestação do poder no Espírito Santo. E o que é poder no Espírito Santo? Isso inclui sinais e maravilhas. Em Atos, o poder de Deus não cessou, irmão. Você começa a ler a história da igreja. Você sabe que depois que os apóstolos morreram, a igreja continuou e chegou até aqui. Teve uma história de muitos erros, muitos acertos, muitas heresias. Aconteceram, mas temos que ter misericórdia porque eles estavam desbravando o caminho. Imagina você entra numa mata virgem. Você está lá com facão, com machado, com serradeira que fala? Com aquela máquina de serrar, roçadeira também. Motosserra, isso aí, tocha. Está com motosserra, aí uma luta para você abrir a mata, abrir um caminho, abrir uma trilha. Tem animal perigoso, tem precipício. Então eles estavam desbravando o caminho, mas depois que o caminho já está limpinho, é mole. Você leva só uma foicinha e vai dando uma paradinha, né? Por quê? Porque outras pessoas já foram na frente.
Então, muitos dos nossos irmãos lá atrás fizeram muitas coisas erradas, muitas heresias. Mas deixa eu te dizer, nós precisamos olhar com misericórdia e já passar pelo caminho que eles abriram. Nós precisamos estudar a história da igreja, a história dos avivamentos. Não sei se você já ouviu falar em William Branham. 1909 ele nasce. Pensa num cara marcado pelo sofrimento, um cara que perde esposa, perde filho, pobre, mas com um chamado de Deus. O William Branham, ele tem alguns momentos no seu ministério que aparece um anjo para ele. E esse anjo fala o seguinte: eu vou te usar. E quando você estiver pregando e começar a sentir a sua mão arder, a sua mão adormecer, saiba que é nesse momento que eu vou te usar para curar. Em outro momento o anjo fala: eu vou te usar, quando a sua mão começar a formigar, você vai pegar na mão das pessoas e eu vou te dar o que elas estão passando. Eu vou entregar a você o que elas estão pensando, o que elas estão passando. Conta-se os biógrafos, porque tem muitos relatos, tem até vídeo na internet, no YouTube, se você quiser colocar a história de William Branham. E quando ele estava ministrando, aqueles que escreveram a biografia dele falam que ele começava a falar da família, começava a falar da vida dele, da rotina, tentava ali enrolar, daqui a pouco ele sentia a sua mão adormecer. E ele começava a falar desde o púlpito. Hoje tem uma pessoa aqui que sofreu um acidente. Aí ninguém levantava a mão. Hoje tem uma pessoa aqui que sofreu um acidente no dia tal. Aí tinha muita gente. Hoje tem uma pessoa aqui que sofreu um acidente no dia tal, estava com a roupa tal. Aí quando ninguém levantava a mão, ele falava logo o RG. Falava o RG e a pessoa vinha e era curada. Estou falando de fatos verídicos, não estou falando de profetagem. Existe muita profetagem. Já vi profeta entregando. Hoje está aqui a irmã fulano de tal. Quando vê o Bluetooth dela, está ligado, né? Ele foi lá atrás, olhou o Bluetooth, né? O nome da... Não, estou falando de homens de Deus. Conta essa história que ele curou uma senhora de... que negócio no pulmão que dá quando dá... muito grave. Efizema pulmonar. Cirrose não é... algo no pulmão terrível, a mulher estava condenada à morte. Ele curou, ele tocou, recebeu a cura. Esse é só um dos casos de milhares. E a irmã depois, ela tem um câncer, depois de quase 50 anos. E ela está com ele e ele cura ela de novo. Ela vive mais 40 anos, viveu quase 100 anos. Só que Deus começou a fazer milhões de pessoas. Você vai ver o relato depois, vou botar no grupo. Milhares de pessoas, milhares, se convertendo. Cadeiras de roda, caminhão tinha que parar e levar a muleta, cadeira de roda, fato verídico, irmão. Tem prova, tem foto, tem tudo. E agora, como que esse homem termina a sua carreira? Ele termina cedo, ele morre cedo. Ele está vindo para ministrar, ele sai do avião, pega um carro, ele, sua esposa e a sua filha no carro da frente. Seu filho, a esposa do filho e 2 filhos deles estão no carro atrás. E de repente aparece 2 mexicanos embriagados, com um farol só, e batem no carro de William Branham. E logo o filho percebe no retrovisor que o pai tinha sofrido acidente, que estavam na frente. Eles voltam, chegam no local do acidente. A filha dele está viva ainda, mas a esposa dele havia falecido. E o William Branham estava muito mal. E o filho fala para ele: pai, pede a Deus que te tire dessa ferragem agora. Sabe o que ele fala? Eu não posso usar o dom de Deus a meu favor. Eu só posso usar o dom de Deus a favor do outro. Porque esse é o propósito de Deus. O dom de Deus não é para você, é para o outro. O que você tem não é para você, é para mim. E o que eu tenho é para você. Aí ele perguntou: mas cadê a sua mãe? Aí ele falou: minha mãe está morta. Aí ele falou o seguinte: coloca a minha mão nela. E na mesma hora que ele botou a mão, os relatos dizem que ela viveu na hora. Ela ressuscitou.
E aquele homem foi levado para o hospital. Diz o historiador que quando ele entra no hospital, todas as pessoas que estão na UTI saem da UTI. Só que depois de 6 dias, William Branham falece. Então existe o poder de Deus miraculoso, sobrenatural. E eu creio que Deus vai fazer hoje. Não é mais através de um homem, mas através da igreja. O próximo avivamento que Deus vai trazer na história será o avivamento em que a igreja vai manifestar dons. Vai estar um grupinho reunido no shopping, daqui a pouco vai aparecer alguém na cadeira de roda e o grupo vai orar ali. E vai falar em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara vai levantar, vai andar normalmente, eles vão embora. Não vai filmar para aparecer no YouTube, não vai tirar selfie, porque vai ser coisa normal. Esse é um dos tipos do poder de Deus. Agora, Paulo fala que o poder de Deus estava ali operando, mas também a convicção do Espírito Santo. A convicção do Espírito Santo é necessário na mensagem. Enquanto eu estou pregando aqui, às vezes está doendo aí. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está confrontando nossos pensamentos, porque talvez eu aprendi de uma maneira. Talvez eu nunca pensei assim, talvez eu nunca vi desse prisma. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo está te convencendo. E a igreja só nasce através do poder do Espírito Santo da convicção. Convicção de quê, Luciano? Convicção que eu preciso mudar. Convicção que só Ele pode me transformar. Convicção. Quando Paulo fala, eu preguei, a mensagem chegou com poder. E o que aconteceu na vida dos irmãos? Eles largaram os seus ídolos. Eles largaram os seus falsos deuses e se voltaram para Jesus. Largaram a bebida, largaram a prostituição, largaram a maledicência, largaram toda a vida pecaminosa. Então é isso que Deus tem para nós nessa noite. Uma igreja que se posiciona e Deus pode usá-la em plena alegria. Irmão, se nós perdemos a alegria de servir a Deus, existe uma alegria por servir a Deus. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Senhor, nós estamos aqui por Ti, Deus. Nós vamos participar da ceia. Se puder os elementos já se posicionarem aí. Santo é Teu nome, Jesus. Senhor, nós apresentamos suco de uva, Senhor, simbolizando Seu sangue vertido naquela cruz por nós. Apresentamos o pão, Senhor, porque foi o Seu corpo que foi moído por nós. O Senhor não merecia, mas o Senhor se entregou. E que, enquanto nós bebermos e comermos, a Sua vida penetre em nós. Enquanto estivermos comendo e bebendo, que a vida do Espírito Santo altere toda a nossa essência, toda a nossa existência, que já não vivamos mais eu, mas Cristo vive em nós. Já não vivemos mais pelo sistema do mundo, mas para Ele, por Ele. Eu quero fazer, Senhor, aquilo que eu nunca fiz. Eu quero cumprir o Teu chamado, Deus, porque eu quero ser voz no deserto. Queremos sim, Deus, corresponder com o Seu amor. Não dá mais para dormir logo agora que o Senhor está à porta. Não dá mais para perder tempo, agora que o Senhor está voltando. Não, é tempo de ficar firme nele. É tempo de orar, é tempo de receber tudo que Ele tem para nós. Dons do Espírito Santo, ousadia do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Eu abençoo esses elementos e que o Espírito Santo de Deus faça conforme lhe apraz. Pode servir.